Boa noite, estamos começando mais um episódio aqui do Work Podcast. Eu sou o João, estou aqui com o Elton, né? Mais uma vez, mais um podcast. Por incrível que pareça, mais uma vez a gente, né? Mais uma vez. Então, queremos agradecer a audiência de vocês, vai compartilhando. A gente tem as participações ao vivo, então se você tiver alguma pergunta, já manda aí no chat. A gente aceita também o superchat, se quiser mandar, né? Só se quiser. Só se quiser. Já, algumas vezes a pessoa manda, né? Já recebemos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante aqui. A gente vai falar sobre como funciona um pouco a mente humana, também a questão das telas, né? Então a gente trouxe uma pessoa aqui que é muito inteligente, com certeza mais inteligente que a gente. Não é difícil, não, né? É muito difícil. Então a gente está aqui com a Sharon, que ela vai falar um pouco aqui com a gente, trocar uma ideia essa noite. Seja bem-vinda, Sharon. Obrigada meninas pelo convite. Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente aqui também. E espero poder contribuir um pouquinho, né, com o meu conhecimento, com as minhas pesquisas, para o bem de todos vocês. Com certeza. Você é neurocientista, é isso? Isso. Como que eu quero entender como que você chegou nessa área, como que funciona essa área de informação, que áreas que atua, tá. Qual que é essa especialidade? Tá. Eu tenho 4 especializações na área de neurociência. A neurociência, ela abrange diversas áreas. Eu vou falar um pouquinho da minha formação e para onde vai cada uma delas, tá? A que eu atuo hoje é a neurociência aplicada à educação, tá? E essa é uma das minhas especializações também. Então, entender um pouquinho como que o cérebro funciona, quais são os mecanismos de aprendizagem para poder otimizar o processo, né, de ensino-aprendizagem das crianças, que é a minha área de atuação hoje. Apesar de dar aula na pós-graduação, o foco também é a aprendizagem dos pequenininhos. Também tenho uma especialização na área de neurociência do comportamento, entender quais são os nossos padrões de comportamento baseado na fisiologia neural, mas já adianto que isso não explica tudo. Então é uma área que bebe ali da psicologia, também bebe muito da filosofia, então a gente acaba passando por outras áreas. Uma outra especialização é a neurociência e física da consciência, então pego um pouquinho da área de física mesmo e de química, a parte mais de neurobiologia, os neurotransmissores, enfim. E também há uma especialização na área de neurobiologia interpessoal, que é pegar aquela área do processo do estudo de neurociência do comportamento e aplicar também de maneira, entendendo a parte fisiológica e também comportamental de relacionamentos. Então, quais atitudes minhas vão interferir no outro e a do outro que interfere em mim também. Acho que respondi. Muita coisa, né? Assim, dá para fazer um episódio para cada área dessa área, que são todos bem interessantes. Principalmente ali a questão de relações humanas, tudo isso, se fala disso desde a humanidade, né? Basicamente. Então, a gente só chegou até aqui por causa das nossas relações. De relacionamento, sim. Então, se reunir e tudo mais pra gente ali depois, você vai poder dizer melhor que a gente, né? A gente ouve muito sobre isso, né? Então é bem interessante a questão da criança, do desenvolvimento infantil, né? Sim. Acho que isso é algo que você tem falado bastante, né? Sim, essa área de desenvolvimento infantil e o impacto do uso excessivo, deliberado e sem mediação, né, das telas, é a minha linha de pesquisa. Quando a gente fala em uso de telas, né, a pergunta que eu mais recebo é, tá, mas quanto tempo por idade, né? Quanto tempo pode uma criança ficar no celular ou no tablet, no jogo, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu costumo brincar, que é separar o joio do trigo. Então a gente tende a colocar todas as farinhas no mesmo pacote, né? E todas as telas dentro do mesmo pacotinho. Calma, o uso é diferente. Então é um uso recreativo, ele é o uso pedagógico, né? Tá ali lição de casa, plataforma digital para reforço de conteúdo, enfim. Ou ele é um uso aquele nem, né? Não faz nada. Fica ali só rolando timeline. Então, a primeira coisa a se fazer é identificar o tipo de uso. Mais do que limitar o tempo, a gente precisa entender a funcionalidade. Então, o que você quer com aquela plataforma, o que a criança quer com aquela plataforma, né? Por que ela está ali dentro durante tanto tempo? Então, essa é a primeira dica. Principalmente, né,
a tecnologia, sim. A gente já chegou a um ponto irreversível que a gente depende dela, tanto para as ferramentas de trabalho quanto de aprendizagem, né? Então, agora a gente tem que saber, primeiro, esse limite, né? Descobrir, né, quais são as consequências negativas que a gente tem, né? E ali ponderar, né? Um ponto que a gente consiga fazer o melhor proveito, desde que aquilo não acabe causando algum tipo de dano para a gente. Eu quero saber, assim, quais têm sido esses principais danos, né, para o desenvolvimento principalmente se você fala assim, desenvolvimento do cérebro, né? Como que funciona esse uso excessivo das telas, né? Principalmente nas crianças, né? Tá. Você trouxe um dado, João, muito importante, né? Que estamos surfando na crista da onda, então tudo é muito novo, a gente está descobrindo as coisas, né? Então, esse limiar entre o que é bom e o que é ruim, a gente tá nele, né? De tentar entender. A Suíça foi um dos países que migrou todo o ensino dela para a plataforma digital. E já viram que o ensino caiu demais, o processo de ensino-aprendizagem. Então, menos conteúdo foi retido, interpretação de texto, vocabulário, a continha matemática básica também estava sofrendo. Então, agora eles mudaram, voltaram a ter material didático. A Finlândia hoje é a referência, é uma das referências de assim, melhor qualidade de ensino. E ela não usava nenhum tipo de plataforma, pelo menos para as crianças pequenininhas, no ensino fundamental 1, né, falando a grosso modo, assim. Então, até o ensino fundamental 1 não tinha plataforma digital nenhuma. Eles inseriram, mas aí houve também um retrocesso. Então, agora estão revendo se deixa ou se não deixa. Então, a gente está entendendo todos esses processos, né? Vale ressaltar que sim, existem artigos científicos que validam já o uso de plataformas para desenvolvimento cognitivo, mas também existem outros artigos que condenam, né? Quando ele não é mediado. Então, colocar o desenho ali da galinha pintadinha, né? Minha filha cresceu já, acho que não é mais esse que está em alta, né? Mas qualquer desenho. Pois é. Colocar um desenho ali do YouTube Kids para criança. É a música educativa que ensina o alfabeto. Ela não vai reter, ela não vai entender. Se o desenho dá um comando para essa criança, tem muito, né? A Dora Aventureira, de qual bonequinho aqui, qual opção escolher para o personagem sair daquela situação. Então, a probabilidade daquela criança entender e assimilar aquele conteúdo e trazer para a vida dela é muito pequeno. Então, aqui é um ponto de atenção. Precisa, sim, de um adulto mediador, seja ele o pai ou o educador, que vai estar, de certa forma, fiscalizando e instruindo aquela criança, né? Mostrando qual é o melhor caminho. O problema hoje que a gente enfrenta é esse uso recreativo com tempo excessivo. O que é o tempo excessivo? Pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né, e também de Pediatria, eles fazem uma estimativa, a grosso modo, ali, de 1 hora até 2 anos nada, sem nenhum contato, de 3, né, de 3 a 5 anos, meia horinha, depois vai subindo a cada ano mais ou menos meia hora. É mais ou menos isso, tá? Mas isso ainda assim é muito discutido também. Por quê? Porque depende do que a criança está fazendo. Tem uma outra ferramenta, que é americana, que eles chamam de 3 Cs. Então, é Child, Context e... Child, que é criança, contexto e conteúdo. São esses 3 Cs. Então, qual é a idade da criança, o que ela está assistindo e qual é o contexto? Ela está na sala de aula, ela está em casa, ela está sozinha? Qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje? A criança, seja ela pequenininha ou adolescente, que tem o uso ou acesso livre à internet e permanece dentro da internet durante muito tempo sozinha, sem mediação. Por quê? Ali a gente tem o guarda-roupa de Nárnia. Então, abre para um universo que sabe Deus que vai estar lá, né? Então, esse é o problema. A gente encontra já muitos predadores dentro dos ambientes digitais. Então, são pedófilos que trocam informações por roupinhas. E as crianças, elas são inocentes, elas não têm essa malandragem, essa malícia que a gente tem.
Então, elas estão em perigo lá dentro e muitas vezes nós pais não sabemos porque elas estão na sala, estão no quarto. Então, aparentemente, elas estão seguras dentro de casa. Uma Só que falsa não. sensação de segurança por estar debaixo das nossas asas, né? Exato, exato. Falando agora a nível fisiológico, né? Então, esse uso recreativo de rolar a timeline infinitamente, sem ter um objetivo com aquele conteúdo, né? Sem estar refletindo sobre o que ela está assistindo, de modo frenético. Dentro dos jogos hoje é muito estímulo visual. Então são muitos frames por segundo, com muitas luzes, com muita coisa acontecendo, e isso sobrecarrega o nosso cérebro, esses excessos de estímulos, né? E essa sobrecarga acaba matando os neurônios. Então nós já vemos um afinamento do neocórtex de crianças que passam muito tempo, e esse muito tempo, alguns estudos puxam para 3, outros estudos 4 horas por dia. O brasileiro, a criança brasileira, passa de 4 a 17 horas por dia conectada. Então, nós não temos, né, como a gente estava conversando antes, Elton, esse estudo a longo prazo, né? Até ali a criança ficar velhinha. A gente vai entender, digamos, daqui uns 5, 6 anos, começar a ter a ideia desse impacto, né? Desse uso. Mas consegue projetar isso já, né? Consegue projetar, e alguns dados a gente já tem. Por exemplo, esse do afinamento do neocórtex. Isso é muito, muito, muito grave. Porque aqui na parte frontal estão localizadas as chamadas funções executivas, que são as funções de alta ordem. É como se fosse o gerente master da empresa que comanda tudo ali. Então, essa área, ela dá conta do foco atencional, que está completamente relacionada a tudo que a gente faz, né? A análise de perigos, análise de risco e também tomada de decisão. Uma pessoa que não consegue ter foco, que não consegue analisar o problema para tomar uma decisão e ainda tem de quebra ali a falta de autocontrole, para onde vai essa sociedade? Então, falando a longo prazo, é muito preocupante. E isso a gente já consegue ver dentro da sala de aula, com os inúmeros casos, né, que os jornais mostram de filhos que matam os pais. Uma coisa que eu gosto de trazer sempre também é o caso da Richthofen. Então, ela parou o Brasil quando aquele acidente não, né? Quando aquele crime aconteceu, ela parou o Brasil. Por quê? Um absurdo. Hoje a gente já vê vários casos parecidos, até piores, né? A mãe morta na geladeira durante sabe Deus quanto tempo ali. Então, os casos já estão piores, a gente já não se assusta mais com as atrocidades e isso está ficando normal. Então, para onde a gente vai parar? Então é bom refletir sobre isso, né? Enquanto sociedade também, porque ainda dá tempo de educar, de validar esse tipo de comportamento, né? E eu acho que o complicado também é justamente isso, né? Não ter uma supervisão sobre o que a criança está fazendo, né? Às vezes o pai tá ali e não... tá quieto, pelo menos tá quieto, né? Mais ou menos isso, quero fazer as coisas. Sim. E aí eu coloco um celular, um computador, um desenho, qualquer coisa, e a criança fica quieta, né? Ou fica mais tranquilo. Só que acaba não tendo a supervisão, então não sabe o que a criança está assistindo, não sabe o que está fazendo, não sabe se está jogando, com quem que está jogando. Então é bem delicado, assim, né? Isso não só com crianças pequenas, mas com adolescentes, principalmente. Sim, né? Sim. O próprio Felca, né? Naquele vídeo que ele expôs e deu, né, todo o burbúrio e acendeu uma lanterna, né, para esse tema. Ele mostrou no estudo dele ali, não é um estudo científico, mas é um estudo empírico que ganhou muita visibilidade, de que 4 minutos o algoritmo já estava treinado para induzir e sugerir aqueles outros conteúdos, né? A gente vê isso comentando em qualquer coisa, mesa do churrasco, você comenta que quer comprar alguma coisa, já aparece ali, né? O sofá, vai trocar o sofá, já aparece ali dentro do celular, né? A sugestão. Então isso é muito instantâneo. Isso aparentemente está ok, né? Veio para facilitar a vida, né? Mas e quais são os outros perigos, né? Se esse modo instantâneo, né, de aparecer as coisas, ele funciona para anúncio, para outras coisas também. Até saiu há um tempo atrás um documentário que era o Dilema das Redes, né? Era bem assustador. Como
Da mesma forma que a tecnologia tem impulsionado, por exemplo, assim, hoje em dia a gente tem acesso a um grande número de informação, né? O Elton, eu sei que é da minha época, mas assim, a gente tinha que, lembra, ir na biblioteca, pegar a Barça, né? Fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem um acesso limitado, né? Isso é muito bom, só que também é muito ruim, né? Você tem acesso aos dois, a informação e a desinformação, né? Isso amplifica dos dois lados as coisas, né? Então a gente acaba sendo bombardeado também pelo que não devia, né? Então, me explica um pouco também, a gente começou a falar a questão do desenvolvimento da criança, assim, como é que funciona essa etapa de amadurecimento da criança, né, de acordo com a idade, assim? Tá. A gente estava conversando antes, né, de iniciar o programa, e eu usei o exemplo que eu gosto muito de usar, inclusive dou nas aulas, que é da argila. Então, o cérebro da criança é uma folha em branco, é uma argila bem molinha, bem úmida, que você consegue moldar facilmente. Só a nível de curiosidade, o nome dessa água que molha o cérebro ali é acetilcolina. Então, o cérebro está ali banhado por ela e ela consegue deixar esse cérebro mais plástico, né? Então, você consegue moldar mesmo ele com os estímulos. Por isso que a primeira infância ela é tão importante para o desenvolvimento da criança, porque esse cérebro está molinho, então você consegue desenvolver. Existem vários pesquisadores, várias linhas também que englobam ali as inteligências. Então nós temos 8, 9, 11, depende do autor, né, que separa as inteligências. Mas todas essas inteligências, por exemplo, a musical, a social, a intrapessoal, a interpessoal, a física, motora, todas elas devem ser estimuladas. E quanto mais cedo, melhor. Mas esse estímulo não quer dizer que você vai transformar a criança num robô, né? Encher ela de aula o tempo inteiro, sempre com atividade intencional. Não, porque a brincadeira livre também faz parte, né? Ela também é importante para o desenvolvimento da criança, para a resolução de problemas, enfim. Mas é importante ter uma variedade de estímulo muito grande para que essa criança desenvolva essas áreas. Conforme ela vai crescendo, essa água que está moldando esse cérebro vai diminuindo. Não significa que vai ficar engessado para sempre. Não, a gente aprende para o resto da vida. Só que ensinar inglês, uma língua estrangeira, para uma criança pequenininha e para um adulto aprender é diferente. O adulto tende a ter um pouco mais de dificuldade, né, por conta mesmo dessa plasticidade. Por isso que a primeira infância ela é tão importante e é tão importante ter estímulos variados para essa criança. É importante também ressaltar que elas passam por um processo que a gente chama de poda neural. O que a gente estava conversando antes, Elton, é de crianças que falam, aí depois param de falar e são diagnosticadas depois com autismo. O que acontece? Existe o que a gente chama de poda neural. Essa poda é como se fosse um jardineiro moldando, cortando ali as arestas das pontinhas da árvore e moldando ela. Nessa poda, pode ser que essa criança perca essas áreas. É como se fosse algo que ele não estivesse usando mais, né? Exato, tipo assim, exato. Se o cérebro pensar, não estão usando, então vou cortar. O cérebro tenta economizar energia, né? E ver o que vai ser mais... Isso, o caminho que é como uma trilha, né? Então aquela trilha, o caminho que as pessoas passam por ali, ele é mais visto, né? Então já está bem demarcado. O cérebro faz a mesma coisa, escolhe esses caminhos já conhecidos para economizar energia. Então aquilo que não é usado é descartado. Só que esse descarte, ele acontece naturalmente muito rápido também. Não sei se vocês tocam algum tipo de instrumento. Então, violão, bateria, um pouco de tudo, violão, guitarra, baixo. Um pouco de tudo. Nem pato, né? Faz um monte de coisa, nada bem feito. Mas quando vocês ensaiam, o negócio flui, né? Agora para um pouco de ensaiar, fica um mês sem ensaiar. Já dá umas travadas naquela música que costumava a tocar, né? Então é isso que está acontecendo, vai perdendo, né? Você não usa, vai perdendo a conexão. Por isso que é importante estar em constante desenvolvimento e estímulo, né? Entra também um pouco na questão de memória muscular, que a gente ouve muito sobre isso, né? Então você começa a fazer... Também. Eu lembro que eu comecei a jogar com os amigos em 2017, assim. Eu nunca tinha jogado no computador.
Aí, cara, é fácil. Cara, foi desesperador pegar no teclado um mouse pra fazer. É muito diferente de você trabalhar, Muito usar diferente. e você jogar. Era totalmente diferente. Cara, foi desesperador. Eu falei, cara, nunca vou aprender esse negócio. Porque tava acostumado a jogar sempre com controle desde criança, né? E daí depois, não, daí eu comecei a estudar, não, é que depois você começa a pegar o jeito, você já se acostuma e vai ter memória muscular. Ah, tá. E a mesma coisa na música, essas coisas também, né? Você começa Uhum. a desenvolver isso. E é uma coisa que perde também, né? Você começa a não praticar, não fazer, daqui a pouco, que nem a música que você falou, né? Uhum. Você vai lá, não funciona mais nada. O que faz isso aqui? O nosso cérebro é muito louco, né? Porque Uhum. ele é um mistério. Então, tem estudos já de violinistas. Então, o violinista toca aquela música maravilhosamente bem desde sempre, ok, no piloto automático, porque a memória muscular está conduzindo. Quando ele para pensar na música, pensar na nota que ele tem que fazer, ele se perde. Uhum. Então é interessante, né? Porque a memória, ela caminha no nosso cérebro também. Isso é muito louco, porque ninguém sabe como que acontece. Ela tá numa caixinha e vai para outra. Ela tá numa área e vai para outra, né? Então, o hipocampo é a área ali que a gente tem a memória declarativa. Mas ela passa por outras áreas, o núcleo accumbens, que é mais lá no meio do cérebro, durante esse processo de aprendizagem do piloto automático. Só que a gente não sabe como isso acontece. Mas o que a gente sabe é que o fato do processo reflexivo, no momento em que o violinista está tocando a música, pode atrapalhar. Então é melhor não pensar. Não seria a mesma coisa, já percebeu? Às vezes você faz uma coisa muito bem, às vezes acontece isso no trabalho. Chega alguém pra te olhar atrás, começa a ficar Não. nervoso, não funciona tão bem, né? É que tem aquela brincadeira, né? Quando a pessoa tá andando, ela fala assim, nossa, a pessoa tá reparando em mim. Aí a pessoa parece que perde até a coordenação de como que anda, né? É verdade. Então tem esse negócio. Tem uma questão também que entra muito nisso que as pessoas falam. Quando a gente entra com muita concentração, tá trabalhando, ou fazendo alguma coisa, ou estudando, e aquele estado de flow, né? Que você entra numa concentração absurda e de repente alguém te interrompe. Pra você voltar Ixi, a se demora. concentrar e tudo mais, é um absurdo. E tá falando da questão de memória, é interessante isso, como às vezes você lembra de coisas com detalhes, assim, de muito tempo. E às vezes coisas aconteceram ontem, assim, ou o nome, às vezes parece alguém, aparece pra mim, oi, lembra de mim? Eu não lembro. Eu sei exatamente que é a pessoa, mas eu não lembro o nome, não lembro da onde, mas eu falo, cara, eu penso Mas não pessoa. está associado à emoção, talvez? A dopamina? Aí eu não tenho sei. que perguntar pra É verdade. Por que a gente lembra de coisas com... E aí, tem isso pessoas lá, que cara? lembram coisas absurdas. O André mesmo, ele lembra de uns negócios assim, cara, como é que ele lembra tanto detalhe? E esses dias eu falei, a gente conversou de um assunto e falou, cara, eu não lembro disso. Eu falei, cara, como não? A gente fazia isso. Eu dei detalhes pra ele. Ele até brincou, cara, eu que tenho uma boa memória não lembrei, né? Acontece isso, dos tipos de memória, ou como que é isso? Sim, a memória está muito relacionada à emoção também, né? Então aquela gravura, né? Aquele impacto emocional vai fazer com que você guarde aquilo de uma maneira diferente. A memória em si, para diferentes tipos de pessoas, ela se comporta de maneiras diferentes também. Por exemplo, os SDs, né, os superdotados, ou aqueles que têm altas habilidades, eles tendem a ter uma memória melhor. Só que está muito relacionado e é muito individual isso, né? Você comentou do videogame, aí eu lembrei. Esses dias eu fui jogar o videogame e eu nunca fui de jogar muito. Meu irmão sempre curtiu mais, assim. Mas quando a gente se reunia para jogar o PlayStation, né? Fazer a noite dos primos ali da família jogando, a gente jogava muito Mortal Kombat. E esses dias eu fui visitar minha prima e ela me convidou para um café e ela, nossa, comprei o Mortal Kombat, vamos jogar? Eu falei, caraca, vamos, né? E foi muito automático, assim, ó, X e bolinha e meia lua pra frente, pra dar o ataque máximo ali, né, da Sindel. E foi muito, eu não lembrava disso, né? Então ela veio, essa memória muscular veio junto com toda a emoção de quando a gente era pequeno e varava a noite, exatamente, fazendo isso. Então ela é muito individual. Talvez aquele momento para você, ou aqueles processos, né, que você lembrou e seu amigo não, ele tem um impacto maior para você, né? Bem mais para mim do que para ele, no caso. E é interessante que a memória, ela é boa, mas ela prega peças na gente. Então a gente acha que lembra de uma situação muito bem, mas toda vez que a gente acessa aquela informação, ela é modificada. Isso é muito maluco também, né?
Eu já fiz um teste uma vez, até brinquei em casa, assim, daquele teste de mostrar de memória falsa, né? A gente tem memória falsa. Depois que você lembra, assim, cara, eu tenho certeza que isso aconteceu. Sim. Eu via tal episódio de tal série, que nem a história do Goku, que foi interrompido pelo 11 de setembro. setembro. Mentira, não foi de manhã, não tem nada, ninguém, aconteceu isso com ninguém. Memória coletiva. Mas é memória falsa. Aí tem um exercício que você faz que pede pra pessoa anotar 3 ou 15 itens, assim, né? Não, a pessoa, ele fala e você escuta. Depois você anota o que você lembra. Aí você anota um monte de coisa e fala, cara, mas eu não falei isso. Aí ele mostra pra não falei. Você associou a memória falsa. Você acha que tem certeza que você ouviu aquela palavra, você não ouviu. E às vezes é isso, você lembra de umas coisas lá, se você tiver como pesquisar ou rever isso, você vê que tipo, não aconteceu aquilo. É como se o cérebro tentasse preencher umas lacunas. Sim, porque ele associa, né? Nenhuma memória ela vem só aquilo. É interessante que no mapeamento com aparelhos específicos de eletroencefalograma ou FMIRS, né, que é o nome do aparelho, FMIRS, quando pensa, por exemplo, no copo d'água, eles conseguem mapear onde está esse copo d'água, só que ele está junto de outras coisas. Então vem junto com, por exemplo, xícara, vem com cachoeira, vem com afogamento, daí já traz um trauma, então não dá para separar as coisas num único negocinho, numa única caixinha. Todo esse processo de memória, ele vem no que a gente chama de engrama. É como se fosse um cachinho de uva. Vem o cachinho junto. Não tem como você pegar uma uvinha, vem todo o cachinho junto. Por isso que é tão perigoso, né? As testemunhas oculares. Meu Deus do céu, é muito perigoso. Porque você consegue implantar e vai muito daquilo que você tem de entendimento e bagagem também. Sim, das experiências e tudo mais. Tem uma questão com relação a isso que é... que, assim, o nosso cérebro não funciona que nem um HD, né? No HD você abre um arquivo de 10 anos atrás, o arquivo é exatamente aquilo que você tinha 10 anos atrás. E eu não lembro onde que livro que eu li sobre que a nossa memória não funciona assim, porque imagine, você teve uma experiência traumática. Todas as vezes que você lembrasse daquela experiência, se tivesse a mesma sensação, você não ia conseguir superar isso nunca. É como se fosse uma defesa também do nosso corpo e meio que amenizando, assim. Então, uma perda que você teve há 10 anos atrás, ela não vai doer a mesma coisa quando você aconteceu, né? Porque o tempo vai passando e a tua memória vai... Você consegue mudar, amenizando um pouquinho, assim, né? Eu assisti esses dias um vídeo do Álvaro Machado Dias, não sei se você conhece, se vocês conhecem. Ele é um dos melhores e maiores neurocientistas que a gente tem hoje. E ele é colunista da Folha de São Paulo. Ele é fantástico, sou apaixonada por ele. E uma das coisas que ele trouxe foi isso, a gente tem a falsa sensação de que não consegue mudar o passado, que o passado é fixo. Aí entra a filosofia associada à neurociência. Só que a gente consegue mudar o passado, porque se você mudar a sua visão sobre ele, hoje você vai ter uma atitude diferente, porque a gente é a construção, né? A todo momento. A gente é a construção daquilo que já aconteceu e de uma projeção de futuro. Se eu pudesse resumir o presente, seria isso. Então, se você muda a sua visão do passado, você consegue mudar também o seu futuro. Então, a gente tem essa falsa... Eu achei sensacional. A gente tem essa falsa sensação de não mudar o passado. Mas se a gente muda a forma como a gente vê, como num trauma, as coisas começam a caminhar diferente. E pegando esse gancho que a gente está falando sobre mudar, existe algum estudo que fale sobre quanto tempo demora para o cérebro conseguir mudar, por exemplo, um hábito, alguma coisa? É muito relativo. Saiu aquele livro há anos atrás, né, o best-seller dos 21 dias, mas depende muito, 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 muito da tua intenção, do seu foco e da tua boa vontade. Porque mudar um hábito é difícil, seja ele qual for, né, é difícil. Então vai depender da sua motivação. Um exemplo bem simplista, assim, mas que aconteceu com a minha família foi meu pai. Meu pai, fumante, começou a fumar acho que com 11 anos, imagine uma criança, né? E durante a vida ele tentou, nunca conseguiu, mas né, tá tudo certo, vai, continua, né? Duas carteirinhas de Marlboro ali por dia, básico. Não faz mal, né? Não, tá tranquilo, né? Não morri até agora, né? Tá tudo certo. E até aí, me consta, eu sou eterno, né? Exato. Não morri. Não morri, exatamente. Aí ele teve um infarto. Precisou fazer uma cirurgia no coração ali, colocar stand. Nossa, mó rolê.
Pronto, acabou. No dia seguinte, acabou, parou. Sem usar medicamento, sem usar adesivo, nada. Por quê? Porque ele viu, a médica falou, se você colocar mais um cigarro na boca, você vai morrer, Por pronto. livre e espontânea pressão. Exato, então terror depende. médico, né? Mas tem um negócio, você falou do vício, tem uma coisa interessante, que eu tenho um exemplo com meus pais, né? Parecido com o que você falou do seu pai. Meu pai já é falecido, né, há algum tempo, mas ele fumou muito tempo da vida dele. E a minha mãe começou a fumar com 4 anos, porque ela morava na roça, meu avô fazia paieiro lá, Uhum. e ela tava junto, e ele começava a acender e ela ficar com vontade, dava pra ela. Então, com 4, quase 5 anos, ela começou a fumar, que é absurdo. Ele fumou muitos anos, até os quase 40 anos. E meu pai também fumou muito tempo. Aí um dia meu pai falou assim, eu não fumo mais. E tomou um rio da cara dele. Tipo assim, fuma aí um monte, 10 carteiras por dia, sei lá quantas carteiras, não lembro. Aí fumava muito, assim, muito. Não, hoje eu não vou, amanhã eu não fumo mais. Nunca mais fumou. Pronto, é No outro dia decisão, ele parou. né? Ele tomou uma decisão, sim. E sim, meu pai não era católico, não era religioso. Tipo Uhum. assim. Não, só falou, não vou fumar mais. Minha mãe tentou, ficou tempos assim, daí foi pra igreja, começou a pegar a fé pra tentar largar o vício e tudo mais. Daí um dia que ela foi se batizar, ela falou assim, hoje eu não vou fumar mais, e a partir daquele dia ela não fumou mais. Um dia antes dela se batizar, né? Aí, assim, ela demorou muito mais pra conseguir largar o vício dela. Assim. É só decisão, é que tem o fator químico é muito forte, principalmente a nicotina, né? Ela é terrível, né? Não, o fator químico tem, mas a decisão É a mais forte. é. Né? Aqui a gente ativa, mais uma vez, o pré-frontal, né? Que é o chefão master. Então, se você decide, mas é decidido, não é aquele, mas só hoje vou dar uma escapadinha, começa a segunda, né? Se você decide, você vai. Aí ele consegue dar conta da demanda também, de gerenciar a vontade, né? De gerenciar o benefício versus o risco. Só que isso demanda de muita energia. A decisão demanda de muita energia. Então precisa estar preparado para isso. Foi o que você falou do seu pai. Bancar. Né? Deram terror na cabeça dele, falou assim, parei. Em relação a esse uso de telas, pegando essa ideia, ela também não se deve ao, não sei o que gera de dopamina, alguma coisa assim, essa dificuldade em largar? Sim, não só a dopamina, né? Hoje promoveram a dopamina, mas é um pouco mais complexo que isso, né? Mas sim, esse vício em telas, quando a gente fala de jogos, esses bets, né? De rede social também, principalmente os vídeos mais curtinhos, eles têm os mesmos mecanismos de cassino. Os mesmos. No Brasil, o cassino é proibido. E aí? E a rede social e o joguinho, não é? E a gente tem criança lá dentro que está em processo, adolescente também, né? Que está em processo de formação. Quem vai ganhar o cabo de guerra? Os melhores e maiores cientistas de dados que estão analisando cada segundo que você fica com o dedinho na tela, qual botão você aperta, né? A câmera frontal, uma curiosidade, a câmera frontal não é para tirar selfie, tá? Aqui tem scanner ocular. Então eles conseguem mapear quanto tempo você olha para cada botão, para cada imagem. Tudo isso gera dados. Só que a gente não sabe. Muitos não sabem disso. Né? Exato. A gente está sendo mapeado e monitorado também o tempo inteiro. Então esse cabo de guerra ele é muito injusto. Quem que vai ganhar? Então sim, os mecanismos compensatórios são os mesmos de cassinos. Uma coisa, né, que é um pouco chocante, mas que eu costumo dizer também é: você daria cocaína para o seu filho no café da manhã? Acredito que não, né? Mas a telinha tá ali. Então, por isso que é tão importante, né, a gente saber desses problemas, desses riscos, para conseguir ajudar as nossas crianças, né? Porque se a gente não conhece, não tem como ajudar também, né? E não é culpa dos pais, porque tudo isso é muito novo. Mas a gente precisa buscar informação. E o que vocês estão fazendo aqui é muito legal, né? Levando essa informação também para as pessoas. A gente tenta, né? Mudando um pouquinho. Você falou até dessa questão e eu tenho um canal lá no TikTok, eu posto alguns conteúdos e ele sempre dá as métricas pra gente, né? De como que tá, qual vídeo tá desempenhando melhor, qual que não tá e tudo mais. O interessante é que ele mostra lá, você teve, sei lá, 30% de retenção no seu vídeo, ou seja, 30% das pessoas que assistiram
assistiram até metade, por exemplo. Uhum. Só que a maioria das pessoas saiu nesse ponto. Você vai ver nos primeiros 2, 3 segundos. Né? Porque a pessoa não tem paciência de ver o assunto. Então, assim, é um vídeo de cada 2 segundos que você não viu nada do conteúdo, né? Sim. Então, não gostei. Então, eles estão nessa mania. Então, tem que ser um negócio que capture. Até no marketing, eles falam muito disso, né? Os 2 segundos de ouro, né? Que ali você tem que chamar a atenção e prender a pessoa, que daí você consegue carregar ela até o final do vídeo, né? Mas a gente vê que muito desses que são ficam pulando, tirando tenda, ainda mais agora os feed infinito, né? Você fica ali infinitamente. Se você ficar ali, você sempre vai vai ficar ter 24 coisa, horas né? passando. Então é uma loucura, assim, de como que até o João comentou, né? Desse imediatismo, de quer ver as coisas rápido, logo me agrade rápido. E é um desafio absurdo. Como que você vai competir com isso? E é aquela coisa, quando a pessoa apresenta um artigo e tudo mais, ela, sei lá, tem um monte, 200 páginas do artigo. Aí a pessoa, não acho que não é assim. E aí, às vezes, essa pessoa vence a discussão, né? Porque ela fala, não acredito nisso. Meu Deus. Mas olha, tem que ler o artigo. Não vou ler artigo, não vou ler livro, não vou ler tese, nada. As pessoas estão... É complicado isso, né? Tem uma... Como que eu vou falar isso assim? Tá, peraí, deu uma bugada. Esse assunto é terrível. Esse assunto é terrível. E acredito que o Salomão da Bíblia, ele foi o primeiro neurocientista mais fantástico do universo. Porque ele fala muito que a nossa palavra, né, ela tem um poder de salvar e destruir vidas. Então, a oratória, a nossa comunicação, eu acredito que seja uma das nossas maiores armas. E a gente vê muito a internet usando isso, muitos influencers usando dessa oratória, e tem vários cursos, já tem várias estratégias aí na própria internet de como você fazer isso. Tive a oportunidade de fazer teatro também, né, onde eu conheci a Manu, a nossa amiga, né, João, e ali a gente aprendia um pouquinho disso, claro, que era outro contexto, né, a internet nem estava tão popularizada assim naquela época, mas a gente aprende a ter o domínio da palavra. Então, o fato de você falar de modo incisivo, isso a gente falava muito no teatro, porque a gente fazia espetáculos, né, no palco, se você for errar, erre com convicção. Fez cagada, mas ali tá tudo certo. Bate no peito e assume e manda ver, né? Isso a gente vê muito com os influencers. Eles batem no peito com uma convicção, falando de um jeito tão sério, que isso passa uma determinada segurança. Só que as pessoas estão com uma grande dificuldade, isso falando de modo empírico, de refletir sobre o assunto. Tá, da onde veio essa informação? Será que veio do artigo de 200 páginas? Será que veio da onde? É fake news? Não é? Foram vozes da minha cabeça? O que está acontecendo, né? Então, fazer esse trabalho reflexivo e ensinar as crianças e também os adultos, né, a duvidarem. Tudo que eu tô falando, duvida de tudo depois, tá? Vai. Isso é uma coisa, só que é bem isso que você falou, de questionar as coisas, e assim, não só questionar, mas a ciência a gente aprende isso, né? A ciência ela não dá resposta, ela traz mais perguntas. Exato. Então, a gente teve uma resposta aqui, ela não trouxe uma resposta, ela trouxe mais questionamentos, a gente vai levantar mais questionamentos. Você falou, a gente não sabe como uma parte do cérebro não funciona, a gente não sabe por que a memória faz isso. Tem um monte de coisa, a gente não faz ideia de como funciona. A gente fica estudando, a gente nunca vai saber, provavelmente, mas a gente vai ter mais perguntas para fazer, né? Então vai ser isso. Só que é complicado, que nem as teorias da conspiração, quando elas se soltam, por que elas são tão populares? Porque elas dão respostas muito fáceis para coisas muito complexas. Exato. Entendeu? E daí, não, isso foi assim, porque isso aconteceu, veja isso. Não, cara, não foi assim, ninguém sabe sobre isso. Mas daí o cara ali, né, do interior que da Mulher Tamandaré tem a resposta que nem a ciência descobriu ainda. A gente brinca disso, né? E como é difícil lutar contra isso, né? Você vem aqui, quanto tempo você falou? 4 especializações para começar a tentar entender. De repente eu venho um influenciador e falo assim, não é assim, isso é assim. E sempre dão respostas muito concretas, né? E certeiras, assim, não, isso é assim. Pronto, acabou. Pela postura, né? Pela maneira de falar. Aí você traz um cenário bonito, porque tudo comunica. Sim. A gente parou de refletir sobre isso, né? Mas tudo é signo, tudo traz um significado. Aquilo que a gente estava falando da memória, né? Nunca é uma uva, vem um cachinho junto. Então você coloca uma roupa tal,
coloca um cenário tal, faz aquela voz, aquela meia luz, e do modo como você gesticula, tudo isso está comunicando e está também envolvendo a pessoa. Sentimento. A gente sempre traz o sentimento junto na fala, na comunicação. Isso também vai envolver e vai passar aquilo que a gente quer transmitir, seja usado para o bem ou não. Eu dou uma matéria de extensão que é produção de conteúdo para rede social e a gente trabalha muito esses gatilhos, né, de como usar isso a seu favor, mas sempre com ética, com muita ética, porque se você está comunicando, principalmente hoje na rede social, a palavra não morre. Então, uma música do Beatles, que foi composta há anos atrás, se a gente pegar ela agora, vai conseguir ouvir do jeitinho que o cara fez. Então, ela não morre, ela está ali, ela está viva. O que eu falo hoje vai continuar vivo dentro das plataformas digitais. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande sobre isso. Quem que vai assistir? Qual é a condição da pessoa que vai acessar esse conteúdo? Qual é o impacto que vai ter sobre a vida dela? Então, falta essa responsabilidade interpessoal. Isso falta muito. Verdade. Inclusive, o podcast que funciona dentro do Tamandaré Notícias, e a gente tem esse princípio editorial, né, do que a gente posta. Normalmente a gente não posta tragédia, questões mais explícitas, a gente sempre toma muito cuidado, assim. A gente também tem como filosofia, por exemplo, dentro quando a gente posta notícias locais também, valorizar as coisas boas, não só aquele jornalismo, sabe, destrutivo, sensacionalista, né? E às vezes vai na contramão, porque a gente percebeu, dentro das postagens que a gente faz, querendo ou não, a gente ainda posta coisas de tragédia, porque não a tem como, notícia, né? mas assim, né? a propagação disso em relação a uma notícia que é mais positiva é infinitamente menor, assim, é muito menor, assim. Então a gente vê que no geral, assim, as pessoas parece que elas gostam dessa coisa mais agressiva, né, que instiga mais as pessoas. Por exemplo, o exemplo disso que você disse é quando alguém morre, as pessoas me perguntam: mas morreu do quê? Às vezes o Breno posta lá ou alguma coisa, morreu do quê? Você tem que dar a notícia inteira. Não, às vezes não tem a notícia inteira. Não, mas você tem que ir atrás, ou às vezes, cara, você não vai falar porque não é isso importante, entendeu? Então, o que é importante é a notícia. Sim, exato. E existe uma teoria científica sobre isso também, tá? A ciência tenta explicar por que a gente tende, né, a dar mais atenção para coisa ruim do que para coisa boa. Seja em qualquer coisa, não só na plataforma, né? O dia. Você tá tendo um dia fantástico, pô, sucesso no trabalho, sucesso com a família, tudo maravilhoso. Vem um cara, te fecha no trânsito e te xinga, sendo que você não fez nada. Pô, acabou com o dia, né? Então, uma palavra acabou com o restante do seu dia que estava sendo maravilhoso. Por quê? Por que a gente tem essa tendência a dar mais valor à coisa ruim do que à coisa boa? Porque isso nos coloca em perigo. Isso pode ser perigoso pra gente, tá nos ameaçando. E tudo que nos ameaça, a gente tende a dar mais atenção. Por quê? Segurança é a nossa prioridade, né? De sobrevivência, exato. Então essa é uma das teorias que explica. Faz sentido. Eu tava vendo sobre isso também com relação a tudo que existe em nós é pra gente sobreviver, né? Sim. Então a forma como a gente foi evoluindo e tudo mais. E por isso e assim, não que a nossa adaptação ela não é como se diz, a mais inteligente, assim, mas ela é a que melhor se adaptou, ou a que foi melhor para sobreviver, né? Então, né, às vezes a pessoa fala, por que a gente não, sei lá, por que a gente não faz isso ou faz aquilo, que seria mais fácil, né? Mas não é, porque a gente se adaptou de uma forma que foi melhor adaptado para a época e foi assim que a gente seguiu, né? E é muito louco essa questão de sobrevivência, né? Tipo, por exemplo, a questão até do acúmulo de gordura e tal, essas coisas. Por que o nosso corpo acumula tanto? Porque ele tem medo de morrer. Basicamente é isso. Sim. Meu Deus, cara, pra onde comer? Vou segurar essa gordura aqui. Vai saber quando vai ter comida de novo, exatamente, né? Vai saber quando vou comer de novo. Porque esse maluco para onde comer. Antigamente não tinha iFood, né? Não tinha pizza que a gente vai comer daqui a pouquinho. Você tinha que caminhar, tinha que procurar, tinha que matar, caçar. Então, sim, é exatamente por isso. Você tocou um ponto bem interessante, eu já expandi. Hoje em dia, a tecnologia ela facilitou muita coisa pra gente. Por exemplo,
a gente tinha que decorar os trajetos. Hoje em dia é GPS, né? Uhum. O número de telefone que antigamente sabia da minha mãe, Você de mais casa, também eu mal sei o meu direito, né? Tem que ficar olhando o contato. Que dano isso pode causar a longo prazo, assim. O nosso cérebro vai se adaptando ao que tem, né? A gente parou, Sim, né, isso de estimular de aprender tanto, assim. é que Até conta, né? Assim. Uhum. a gente parou de decorar coisas, né, basicamente. Aqui a gente trabalha um pouquinho com a memória de trabalho, né? Aí vai para a memória declarativa, que é essa que retém a informação. Como trabalhar esses conceitos de modo mais assertivo? Então, é exercitar, não deixar isso morrer. Então, a tecnologia está aqui para facilitar, a gente não fica mais sem ela e é isso. Vou contar uma coisa. Passei uma vergonha, gente. Tava trocando de aparelho de celular e eu fui embarcar num voo. Cheguei para fazer o check-in com o meu cartão, bem analógica, né? Me senti o homem das cavernas e com o meu documento Que nem os impresso. maias Igual faziam. os Exatamente, igual na pedra. Cheguei desse jeito para fazer o check-in. Aí a moça olhou para mim e falou: tá, eu preciso de um telefone para emergência. Deu, beleza. Dei o número de telefone, até comentei um pouquinho sobre isso na entrevista do Jovem Pan. Dei o meu número de telefone fixo da casa dos meus pais, que era o número que eu lembrava. Aí ela olhou assim: não, moça, eu preciso de um celular. Aí eu, putz, eu só lembrava do número do meu ex-marido. Olha, cara. Aí complica. Eu falei, se eu morrer nesse voo, eu não quero que ele seja a primeira pessoa, sabe? Pra comemorar, né? Ali eu passei uma vergonha. Eu falei, tá, tô dependente demais desse aparelhinho aqui, né? Então ali eu dei uma exercitada na minha memória e consegui decorar o número da minha mãe, do meu pai, da minha melhor amiga e do meu namorado. Pronto, né? Aí não dá uma briga. E se alguma Como que explica coisa... isso depois, né? Exato. Então, se alguma coisa acontecer, eu tenho uma salvação, né? Mas foi por esse motivo, por esse sentimento vergonhoso entrelaçado à minha dependência da tecnologia, por não ter essa memória desenvolvida, que eu passei a estudar. Então, exercitar, né? Exercitar. Bem isso. Eu lembro que, eu tô falando de coisas que eu ouvi, não faço ideia se isso é científico ou não, né? Mas que, por exemplo, as pessoas falavam que você tem que trabalhar os dois lados do cérebro, tipo, às vezes movimentar para você, isso que pode te ajudar no futuro, pra você não ter problemas piores com o cérebro, né? Então, às vezes eu trocava o lado do mouse para trabalhar pro lado esquerdo. Daí você aprendeu umas coisas mais diferentes, tipo, mexer com tipo, um cubo mágico, assim, para aprender, sei lá, para decorar coisas e ficar fazendo, mesmo que fosse algo mecânico, mas eu sempre tá lembrando, assim. Não sei se isso tem a ver, eu sei que o Alzheimer, que se combate tanto, né, que é uma doença tão... Ele é mais genético, mas ele pode ser retardado até. Sim, assim. sim. Essa coisa do lado direito, esquerdo, a gente chama de neuromito. Então, antigamente se achava que era, mas agora a gente já vê que não é bem assim. As coisas mudam muito também, né? E a ciência está em construção, né? A gente está descobrindo coisas. Mas sim, a gente precisa exercitar de diferentes maneiras para ter mais estímulo e estimular a neuroplasticidade, para fazer com que a aguinha ali venha moldar essa argila. E pegar ruas diferentes, né? Fazer coisas, escovar o dente com a mão esquerda em vez da direita, tudo isso ajuda mesmo a estimular a neuroplasticidade e você vai descobrindo outras coisas. Por exemplo, eu sou canhota e destra. Eu sou destra. Então, eu escovo o dente com a mão direita. Quando eu vou escovar com a mão esquerda, eu presto atenção. Às vezes, eu terminei de escovar o dente e eu nem percebi que a escova já está lá dentro do armário. Já foi, está ali no piloto automático. Então, exercitam outras coisas, né? O foco atencional, a paciência. Então, é interessante fazer coisas diferentes para estimular áreas diferentes. Isso tá maravilhoso. Eu não tenho feito mais, assim, trocar de mão esquerdo, mouse, essas coisas. Eu lembro que eu fazia quando uma empresa lá, eu ficava muito no computador, eu volta e meio trocava, assim, deixa eu mexer desse lado aqui também, né? E eu acho muito interessante, né, a capacidade de adaptação, né, do cérebro. Principalmente pessoas que sofreram algum dano físico, teve que amputar algum membro, alguma coisa,
como a pessoa ela começa, o cérebro dá um jeito dela desenvolver uma outra habilidade, né? Ou talvez em outro membro ali que ela não tinha para complementar, né? Então, mesmo após alguma idade, ainda a gente tem uma flexibilidade bem grande, né? Tem uma referência de estudo nessa área, depois dá para procurar e colocar imagem, ou a pessoa, né, quem tiver assistido, procura aí. Se chama Homúnculo de Penfield. As vozes da nossa cabeça têm um nome, não, tô brincando. Mas esse estudo, ele mostrou as áreas somatosensoriais, que fica mais ou menos na altura de um arquinho da cabeça, assim. Então, tem o desenho das áreas próximas, que a orelha não é próxima ao olho, sabe? A orelha é próxima do braço, é próxima de outras áreas. Então, a estrutura é um pouco diferente do que a gente costuma enxergar. Mas ele representa as áreas somatosensoriais e as áreas próximas. E isso explica o porquê alguém que teve que amputar algum determinado membro ou sofreu um dano passa a sentir outra área. Aquela questão também tem aquele do membro fantasma, que a pessoa consegue, ainda sente o membro mesmo depois de ter perdido, né? Eu ouvi falar muito sobre isso também. Mas o que você está falando, acho que é outra coisa. É outra coisa, essa é outra coisa. Mas o membro fantasma é o mapa mental que você tem do seu corpo, ele tá ali. Você amputou, Deus me livre, mas né, a pessoa, aconteceu ali da pessoa amputar algum membro. A dor fantasma é porque no mapa cerebral dela, ela tem aquele membro ainda. Demora um tempinho até ele se reconfigurar. Então ele continua sentindo dor ali. É um pouco mais complexo que isso também, mas é mais ou menos isso. Mas o que você estava falando era outra coisa, era a questão da neuroplasticidade. Então você tem uma área que é muito próxima de outra e você passa a sentir estímulos nela do que naquela que você perdeu. Aí precisa ver o desenho do homúnculo de Penfield dentro da área somatosensorial, porque ali mostra bem. Mas uma curiosidade as nossas mãos, a boca e os olhos, eles são muito grandes. Então quer dizer que a gente, principalmente a criança, ela descobre muito o mundo pelas mãos, porque tem muitos receptores. E quando voltando agora, fazendo um gancho voltando com as telas, quando a criança passa muito tempo aqui, limitada a esse movimento, ela deixa de desenvolver não só a área somatosensorial, mas outras áreas também, justamente porque recebe muito estímulo e esse estímulo está limitado a segurar uma tela. Então a gente pode dizer que o grande vilão para uma criança é o celular, o pior de todos. Depois, quando tu vai aumentando, vai diminuindo um pouco menos, ou os danos são muito parecidos? Não são parecidos. A gente costuma falar que quanto menor a tela, maior o dano. Por quê? Porque a TV tá lá, na sala, tá lá no ambiente comum, tá parada. Aqui tá comigo. Eu vou pra cozinha, eu vou pra pizzaria, eu vou ao banheiro, tá tudo aqui. Tem até caixinha agora, né? Pra não molhar e deixar no chuveiro. Então esse é o perigo maior, né? De estar junto e ser muito interativo. Pessoas estão falando comigo, mas quais pessoas? Pessoas estão falando com a criança, mas quais pessoas? O que ela está fazendo? O que ela está enxergando? O que ela está consumindo lá dentro? E até porque o próprio celular ele é multitarefas, né? Então, ao mesmo tempo que você está escutando uma música, você está respondendo mensagem, fazendo mais coisas, né? Então, eu acho que deixa, digamos, super ativo, né? Sim, super estimulado. E a questão também, o meu filho, às vezes, ele está assistindo, ou no computador ou na TV, ele pega o brinquedo, para fazer, então ele acaba fazendo outras coisas, ele sai um pouquinho, vai brincar, vai fazer. Agora se ele ficar com o celular na mão, ele fica o tempo todo ali, ele não larga e tal. É bem complicado mesmo. Bem delicadinho. Vamos falar da nossos queridos amigos aqui da Casa Mia. O cheirinho tá bom, hein? Deixa eu mostrar aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Casa Mia, ó, você não vai acreditar, eles atendem todos os dias. De segunda a segunda. Sem tempo ruim com esse povo. Sem tempo ruim. Então, o pessoal aí quiser comprar ali, pedir na Casa Mia, todos os dias atendem, a partir das 7, se não me engano, eles abrem. E atendem todos os dias. Segunda-feira ninguém abre, mas eles estão aqui. Então, quer comer uma pizza ali, gostosa, ó, bonita. Nossa, tá bonita. É lindaça a pizza deles. Então, entra ali com a Casa Mia. Só mandar no WhatsApp deles, o 996549242. Fala ali com a Rose, fala com o pessoal.
e pede a pizza, né, Manu? Verdade, né? Melhor Já pizza é da região. tradição aqui no podcast, né? Forno a lenha, top. A pizza deles é muito boa mesmo. E vamos O falar cheirinho também tá bom. da OneTech, né? Sim. A OneTech, ela fornece serviço de internet, inclusive você está assistindo aqui pela OneTech. E o interessante, Sharon, que além de a qualidade do serviço deles, eles têm um atendimento sensacional, que não é robotizado lá. Você manda Isso mensagem, é muito legal. você conversa com um técnico lá, inclusive... Um ser humano, você fala muito rápido com um ser humano com eles. E é legal que normalmente eles resolvem coisas assim. O ser humano é fantástico, né? O ser humano Não é vamos bom. mentir. Se você chamar no WhatsApp, o robô vai te atender, mas rapidamente você vai falar com o ser humano. E isso é muito bom. É muito Isso é prazeroso muito falar bom. com o ser humano. Já aconteceu ainda do técnico, a gente tá sem internet, ele mandar fotinho lá. Ó, Aconteceu tô isso. consertando no poste ali. Então, a gente vê Que que eles têm legal. um atendimento Muito bem, humanizado. muito bem avaliado o atendimento deles, assim, por conta disso. Por essa Aham. questão de humanizar. Eu lembro que uma vez uma empresa, uma das grandes empresas de telefonia foi na minha casa querendo me vender, né? Daí eu falei, não, eu sei, mas a internet é rápida. Eu falei, essa aqui também, eu sei que de vocês é rápido. Não é essa a questão. Minha questão é quando tiver um problema. Não, mas olha aqui no aplicativo, você resolve rapidinho. Eu falei, cara, se você, em 3 minutos, se você falar com um ser humano, eu compro de você. Tô até agora esperando ele falar com um ser humano. Desconversou. Eu falei, não, fala com o ser humano. Se você falar em 3 minutos com o ser humano, eu compro agora de você esse negócio. Você não vai falar. Você entra ali, você nunca mais fala com o ser humano. Vai ficar falando com o robô a vida inteira, cara. Núcleo ali. É dificuldade. E além disso, a OneTech também ela tem serviços sociais aqui na cidade, né? Então ela apoia algumas ONGs aqui. Então, aliás, o Maurício, que é o dono da OneTech, já veio aqui. Eles têm por filosofia em toda a cidade que eles têm o serviço deles, eles abraçam alguma instituição ali para Que fazer o legal. apoio. Então, você vai ter uma internet de qualidade, um atendimento ali sensacional e vai estar ajudando na causa social, né? Exatamente. Muito bom. Tá certo. Então, a gente comentou um pouco ali dos danos e tal. Como eu posso quantificar o uso da tela para uma criança? E até pra gente mesmo, né? Ótima Porque pergunta. Ótima pergunta. Bom, primeiro avaliar o sono. O sono é assim o principal indicador. Então, como que essa criança está dormindo? No dia seguinte, ela tem dificuldade para acordar? Quantos anos essa criança tem, né? Respeitar esse tempo. Criança pequena dorme mais. Então, depende da faixa etária. Mas quando essa criança acorda, ela acorda bem? Ou ela acorda caindo de sono? Que horas ela está indo dormir? Ela tem acesso à televisão, a celular, a tablet, computador no quarto? Se tem, é interessante tirar. Então, criança e adolescente é bem interessante não ter tela nenhuma no quarto. Justamente Nossa, o para a gente adolescente monitorar. É complicado, né? É complicado, mas bem Nossa. conversadinho a gente consegue. Nossa, mas é que eles viram. Você não tem aqueles adolescentes? Ou tua filha não é adolescente? Aí meu filho tem 11, tá? Tá no pré. Você ainda não. Você vai chegar um dia, Sharon. Você vai estar. Ela como que ela tá agora? Ela tá carinhosinha, bonitinha? Depende do dia, Não, né? mas assim, Depende da é que tem situação. um Tem dia. rompantes, né? Tem, mas você tem um momento que você vai estar a tua filha lindinha, maravilhosa, no outro dia vai parece que saiu um ogro da caverna, inacreditável. Me contava, eu falei, não, nada, cara, minha filha virou um bicho assim, ó, no bom sentido, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Mas é que minha filha é um pouco mais velha, tá com 16. Então tem essa mudança assim de muito por conta questão hormonal, do crescimento e das descobertas e milhares de coisas, né? Tem outra poda neural acontecendo. É. É muita coisa junto. Uhum. Por isso que o trabalho com adolescente, ele é interessante em pares. Então, é muito difícil isso, mas a gente consegue. Sabe aquele grupo, a rodinha? Uhum. Dos pais se conversarem, dos pais tentarem estabelecer algumas dinâmicas, algumas regras, para o grupo conseguir seguir. Porque sozinho é muito difícil. Sim. Não, e adolescente é um mundo à parte, assim, realmente, né? Um mundo à parte. E também tem eles também têm os saltos, que eu sei que a criança ela tem aqueles saltos de crescimento. de conhecimento, assim, elas dão. Do nada a criança de repente ela dá um salto absurdo, assim. E o adolescente também tem essas fases, né? É toda uma reconfiguração cerebral. O Divertidamente representou isso de uma maneira fantástica, Perfeito, né? né? Que chega, destrói tudo, insere um monte de botãozinho da noite pro dia. E é mais ou menos isso. Então, todos os dias, eles estão com tamanhos diferentes, né? Então, costuma se bater muito, bater nas coisas, derrubar copo, né? Ficar mais desastrado. Então, é por conta disso.
Essa busca por desafios, né? Essa busca pela autonomia, por desafios também, porque tem uma queda de receptor de dopamina, mas tem uma maturação muito rápida de algumas vias dopaminérgicas. Então, é uma bagunça. É um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é difícil mesmo, né? Por isso que trabalho de grupo dos pares, ele é mais interessante, porque sozinho vai ser difícil. Só que às vezes o que acontece com muitos adolescentes, né? Eles acabam se isolando quando ficam Sim. ali e tal e tudo mais. Acabam minha filha tá com preocupação que ela tinha mudado de escola, se ela ia conseguir formar um grupo de amigos, Sim. né? Daí, nossa, daí ela, eu não vou andar com os padrão e não sei o que. E tem essas falas, né? Aí se achou lá com um grupo, ela brinca que eles são todos. Ela achou o grupo mais esquisito que tinha na escola e virou os amigos dela. Mas eles se acharam, assim, então é bem isso que você falou, né? Com o grupo a gente consegue entender melhor, assim, né? Então acaba conversando com os pais, entendendo. Infelizmente a gente conhece todos, né? Alguns só. Mas bem isso, eles se perguntam, como é que tá tua filha? Como é que tá fazendo e tal. Realmente é bem importante isso. Para aqueles que gostam de jogar, né? Então estabelecer horário, né? O dia para o jogo online, para passar as fases, mas horário também para desligar. Sim. O sono ele é muito, muito, muito importante. Cuidar disso é fundamental, não só para aprendizagem, mas também para o autocontrole. Sim. Ele é muito bom. E um outro indicativo é o comportamento mesmo, né? Então, se aquela criança, se aquele adolescente costumava sair para andar de skate, costumava sair para, enfim, para qualquer coisa, e agora deixa de fazer essas atividades para ficar com o telefone, opa, tem alguma coisa que deve ser monitorada. Sim. E também acaba, às vezes, atrapalhando até na questão da alimentação, né? A gente já tem o hábito de deixar o celular perto, de mesmo que não fique ali tanto tempo, só uma notificação, você quer responder a pessoa, você acaba atrapalhando o seu processo de alimentação. Né? Sim, com certeza. Porque você não presta atenção, né? Aí acaba perdendo ponto de saciedade, comendo demais ou comendo de menos. Porque e comendo frio, às vezes. Comendo frio. Não, o negócio é igual trabalhar. Você vai trabalhar lá, vai fazer alguma coisa, fica olhando o celular, olhando o celular. Melhor deixa eu tirar esse negócio aqui, que daí eu consigo sentar e trabalhar. Tem uma questão que você falou ali até do sono da criança. A gente tem um problema também que é muito sério, e esse eu acho mais difícil de resolver, que a gente castiga muito as nossas crianças acordando às 6 da manhã, né? Quem trata disso, gente, é um professor daqui de Curitiba, o professor Fernando Lousada. Ele é uma baita de uma referência internacional na questão do sono. Ele é professor da UFR e cuida do laboratório de Cronos. É uma batalha muito grande, mas aí entra a política pública e vai tomando uma proporção muito grande. Mas ele sugere nos estudos, né, que seria interessante a aula começar pelo menos já negociado às 9 da manhã, principalmente com um adolescente, porque o adolescente vai mudando algumas vias, estruturas, como a gente comentou, e uma delas é a do sono. Eles tendem a dormir mais tarde, para acordar mais tarde também. E aula às 7 da manhã, 7h30 é sacanagem. Não, eu deixo minha filha às 7h12, não, 7h10, 7h12 começa a aula, 7h12, coisa assim. É muito cedo. A gente não consegue ser tão produtivo, não, né? Eu percebo que as primeiras horas do dia ali tá demorando para engatar depois. É terrível. A criança, a menor também, às vezes entra muito cedo, 7h30, 8h, né? Então, ela perde aquela. Você vê que você leva a criança, parece um zumbizinho. Zonza de sono. Mesmo dormindo cedo, né? Mas não é horário pra. Só que isso é o que você falou, né? Eu vi o estudo de alguns países que eles fazem até horários diferentes, até de entrada, porque daí você consegue adaptar com os pais, né? Então, você melhora o fluxo de trânsito, melhora tudo, assim, né? Sim. As empresas também são adaptadas para isso e tal. Todo mundo. É um sistema, né? É um sistema. Mas aí envolve muita coisa, né? A gente mudar nossas leis trabalhistas, um monte de coisa. Flexibilizar, né? Com boa vontade dá pra fazer, sabe? Bem conversadinho. O problema é que o pessoal não tem boa vontade. Bastante tempo. Perfeito, mas sobre os materiais que você faz, você já escreveu livro? Como é que funciona os materiais? Já, eu tenho um livro que se chama Superação,
mas ele é um livro didático. Ele é voltado para escolas, né? Então, junto com esse livro, que foi feito em parceria com a Compass Editora e foi resultado também do meu mestrado em educação, esse livro a gente leva ele para as escolas junto com a formação de professores. Então, o objetivo desse material didático é o desenvolvimento das funções executivas, que é o sistema que está sendo mais prejudicado por conta do uso excessivo de telas. E também instruir as crianças para o meio digital. Porque hoje a gente tem 2 desafios, né? Ensinar as crianças a viverem no mundo físico e no digital. E no digital elas precisam ser ensinadas. O que pra gente é muito óbvio, para elas não é. Então a gente precisa falar sobre isso. E esse material vem com essa proposta, né? Mas ele é voltado para as escolas. Já estou trabalhando num outro livro que aí é para a população mesmo, né? Sobre o uso consciente de telas, com estratégias. Estou envolvendo outros profissionais que são meus amigos da área, tanto da psicologia, da educação e da nutrição. Então, falar de como os alimentos influenciam o desenvolvimento cognitivo, os jogos, quais são os jogos positivos, quais são os jogos que não são interessantes. E também usar a tecnologia a nosso favor. A IA. A IA pode ser fantástica para a educação. Imagina, criar música, vídeos, né? Tudo com a inteligência artificial. Isso pode ser muito positivo, mas se usado de uma maneira correta, ética, senão é ladeira abaixo, né? Então esse livro a gente já está trabalhando com esses outros profissionais, é para sair na metade do ano que vem. Então, legal. Se a gente for entrar na inteligência artificial, mais um podcast, né? Só para falar sobre inteligência artificial e aí é uma coisa que a gente não faz ideia, né? De como que vai ser e tudo mais, mas que as pessoas não pensam mais. Isso é terrível. Você vê as postagens lá, vem até a sugestão do ChatGPT embaixo, assim. Esse é um bom vídeo para engajar, não sei o quê. Exato. As pessoas estão usando de uma forma cega já, né? Não, Sim. até para responder mensagem no WhatsApp. Eu pego mensagem e falo, eu não precisava mandar o chat fazer isso para você, você pode falar. Olha, eu uso, acho que todo mundo usa, né? Eu uso bastante assim, mas eu fico bastante tempo refinando, pensando, lendo, porque senão você só manda, ele responde, você copia, cola e joga, e você fala, na hora que você vai ver, cara, o que eu tô fazendo, né? Não consigo mais pensar sozinho. Ela é boa para você utilizar em algumas atividades muito mecânicas, que são sempre iguais, assim, né? Eu, por exemplo, eu tava testando esses dias para edição mesmo, pegar um vídeo, ele pega a transcrição do vídeo, daí ele vai separando os pontos de corte para mim, reunindo os assuntos assim, mas com uma ferramenta de otimização de tempo, né? Fazer o trabalho chato, né? Esse trabalho chato. Exato. Daí sobra pra parte mais criativa, né? Sim, Exato. exatamente. É que nem às vezes o pessoal, esse tempo foi tava editando um curso, daí a pessoa fala, eu quero que você tire alguns respiros, né? A gente sempre tira alguns respiros, assim, quando faz sentido. E tem umas IAs que fazem isso, né? Só que assim, o que a IA faz, por exemplo, num curso? É mais difícil, porque a IA vai lá tirar tudo que for o que for pausa, né? Então não tem nada falando, ela vai cortar tudo. Só que no momento o professor não tá falando, mas ele tá mostrando alguma coisa. Aí a corta. E daí eu falei, cara, aí eu tinha mais trabalho pra ficar arrumando o que a IA fez do que eu pegar e fazer o trabalho que tem que ser feito, basicamente. Então eu preferia, deixa eu ir assistindo isso aqui um pouquinho mais acelerado, daí eu ia vendo as pausas e ia vendo, por que teve essa pausa? Teve por causa disso. Aí era, mesmo que dá pra configurar lá para aumentar a distância de pausa que ela aceita, mas assim, eu tava tendo mais trabalho fazendo um retrabalho. Falei, mas isso acaba sendo um problema, né? Porque a gente tá consumindo o conteúdo e às vezes a gente acelera, né? Daí acontece uma pessoa tá falando devagar, você não poder fazer isso. A gente acaba se desacostumando, né? Com essa inércia, né? Eu tento evitar assistir no 1.5 ou 2, só pra editar às vezes que eu preciso assistir de novo, que eu já gravei, daí eu assisto. A única coisa que é perdoado é quando a pessoa manda aqueles áudios que é um podcast. Daí você tá mais perdoado. Aí tem licença poética. Tem licença poética. Tem que ser um só concordo. Mais curso, às vezes eu ficava assistindo 1.5 e falei, não, deixa eu assistir normal e tal. Só que não precisa falar muito devagar. Daí você tem que deixar no 1.5 pra ficar no 1.0. Tá normal. Entendi. Mas perfeito, obrigado, Sharon. Obrigada a vocês. Nossa, tem que voltar mais vezes, tem muita coisa pra falar. Tem bastante. Nossa. Eu tô à disposição. Adorei estar aqui, obrigada. Sim, isso foi bem legal mesmo. Mas fala pro pessoal do teu Instagram, como que te segue, te conhece, aprende mais sobre
sobre essa área também. Quem quiser estudar também sobre isso, como é que Bom, faz? eu tenho 2 cursos dentro das plataformas do QIFI, é parecido com o Hotmart, mas é diferente. Mas os links estão lá no meu Instagram, para quem quiser conhecer e saber mais, né? O meu Instagram é Sharon, com E, porque minha mãe abrasileirou o meu nome, para ficar mais fácil. Então, Sheron Mendes, neurobióloga. Aí tem eu lá. Aí ali tem o Linktree, que tem o YouTube, onde tem bastante conteúdo também. Eu reposto, né, os podcasts, né, as entrevistas lá, então tem mais conteúdo lá para quem quiser seguir. E fico à disposição, gente. Obrigada. Obrigada foi pelo ótimo, convite. foi ótimo mesmo, muito legal. E a gente aprende sempre. Aqui é o gostoso do podcast, a gente sempre tá aprendendo coisas novas, sempre com gente interessante. De diversas áreas, Sim. assim, a gente Isso não é muito legal, né? A gente sempre a gente não quis nichar muito, deixar mais aberto, porque a gente conversa com todo tipo de pessoa. Desde da pessoa dos mais malucos, né? Que é o pessoal da comédia, né? Até o pessoal que vem aqui e traz muito. Semana passada, atrasada, começou com psicólogo, né? Então foi bem legal. Então, sempre tá aprendendo coisas novas. Aí vem um vendedor, já veio o fólogo. Veio o fólogo, dos mais famosos do mundo, né? Então a gente conversa com todo tipo de pessoa e é bem legal, porque a gente, além de conhecer o mundo da pessoa, conhece um pouquinho também e sempre aprende. Né? Isso é bem legal. Perfeito, então. Para você que acompanhou, quero deixar um agradecimento aí. Siga a gente nas redes sociais, né? Deixa aí a sua sugestão aí de entrevista, né? Se tem alguma pessoa que você segue e acha interessante, deixa lá pra gente. Então. Isso aí, então até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.